Boa noite a todos novamente. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe. Então, no dia de hoje, a gente dá uma pausa no nosso módulo de palestras, o Livro da Esperança, e nós vamos abordar o livro da Diretoria de Doutrina do mês de março. O livro é Vida Futura. O autor é Roque Jacinto. Quem vai ministrar a palestra para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, vai ser a nossa amiga Patrícia Namura. A prece inicial e final pelo Cláudio Abdante. A vibração do passe será feita por mim, Henrique Lepski. A vibração da água pela Vera Chocola. Então, nesse instante, vamos fechando os nossos olhos, nos ligando a Jesus, nos ligando a essa espiritualidade amiga que vem da Mansão da Paz, da Capela do Amor, do Hospital Alvorada, toda essa equipe ligada a Bezerra de Menezes, a Eurípides Barçanufo, mentores da nossa casa, essa equipe multidisciplinar que já vem dessas instâncias da espiritualidade para nos envolver no amparo, no amor, na paz, para nos envolver em energias que edificam a nossa alma, que elevam o nosso coração e a nossa mente. E que assim, durante todo o trabalho, que essas equipes possam nos fortalecer e nos amparar. Que assim seja. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, pedindo a Tua bênção, para que possamos nos fortalecer e aprender os vossos ensinamentos, e assim, sendo melhores a cada dia. Que a espiritualidade amiga possa envolver a palestrante dessa noite, a Patrícia, e que possamos colocar em prática o que ela vai passar para nós hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva, na sua paz e que a gente tenha um bom trabalho essa noite. Nós vamos falar sobre o livro, A Vida Futura, que é a sugestão de leitura desse mês da Diretoria de Doutrina. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. E a mensagem é do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Tudo passa.
Não te esqueças sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. Bom, o livro Vida Futura, de Roque Jacinto, embora o nome, né, o título fala Vida Futura, ele vai falar muito da vida presente. Mas antes de falar da obra, eu quero falar um pouquinho, um breve relato sobre a vida, né, a história de Roque Jacinto. Não sei se todo mundo conhece, mas eu fiz um breve relato. Ele nasceu em 1928, em Sorocaba, no interior de São Paulo, e ele era jornalista, contabilista, radialista e escritor. Ministrou aulas de latim e de português e escreveu diversas obras voltadas para as áreas da contabilidade, da economia, área fiscal e área jurídica. Militante da doutrina espírita desde muito jovem, aos 11 anos de idade, ele já redigiu o seu primeiro poema sobre a reencarnação. Morou em várias cidades do interior do estado de São Paulo, e por onde ele passou, ele procurava incentivar os espíritas do local a desenvolverem atividades no campo da assistência social, da evangelização infantil e do evangelho no lar. Roque Jacinto escreveu e publicou mais de 130 títulos espíritas, sendo várias dessas obras específicas para o público infantil. Inclusive, um dos títulos, O Lobo Mal Reencarnado, foi o primeiro livro infantil espírita do mundo, com tradução para diversas línguas. Também fez uma tradução do Evangelho segundo o Espiritismo com uma linguagem bem simples e popular. Ele fundou vários agrupamentos espíritas em algumas cidades onde ele se demorou mais, em Jundiaí, por exemplo, em alguns aqui na capital mesmo, de São Paulo, e também na cidade de Diadema, onde ele também desencarnou em 4 de março de 2024. Roque Jacinto era um obreiro cristão, trabalhando pela divulgação do espiritismo. Ele fez da sua vida um verdadeiro exercício de caridade, exemplificando as suas obras cotidianamente. Quanto ao livro Vida Futura, que é, né, o tema da nossa conversa hoje, nós temos aqui um convite para refletirmos sobre o nosso posicionamento diante das questões terrenas. Experiências pelas quais todos nós passamos na vida presente e que vão, de alguma forma, refletir, né, ou reverberar na nossa vida futura. Essa obra ela vem nos alertar que nenhum de nós passará por experiências desnecessárias, né? E que tudo faz parte de um projeto de crescimento e evolução espiritual. Então não há acaso, não há engano. Foi tudo muito bem planejado, organizado, arquitetado pela espiritualidade superior. As quedas que são inerentes, que são comuns, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, elas são e serão sempre da nossa própria responsabilidade, porque são consequências das nossas próprias escolhas e do nosso livre-arbítrio. Então não adianta a gente querer achar um culpado, ou uma situação, ou algo externo que está nos fazendo sofrer, ou que está nos fazendo algum mal, né, entre aspas. Porque, na verdade, todas as situações que nós passamos são fruto das nossas próprias escolhas e das nossas próprias atitudes.
Rock, no livro, ele nos orienta a sempre que nós estivermos passando por alguma situação, alguma dificuldade, né, alguma aflição, que a gente abra um espaço para um autoexame, uma autorreflexão, uma autoanálise, para que a gente possa tentar encontrar os medicamentos justos e necessários para ajudar a superação daquela questão, né? Nem mais, nem menos, na medida exata para que a gente possa compreender a lição, o ensinamento e já caminhar para a próxima, né? Porque a vida nos traz provas, experiências, vivências diariamente e a gente está diariamente tendo que aprender. E quanto mais a gente se demora para captar, para aceitar uma situação, mais difícil fica o nosso caminhar. Ele diz também que a nossa vontade cristã firme é e poderá ser sempre uma alavanca para nos auxiliar a remover os obstáculos. Vejam bem, não é que os obstáculos não vão ocorrer, né? Mas nós vamos ter mais facilidade em superar esses obstáculos. E também vamos ter uma certa facilitação no trânsito livre para um mundo melhor, né? Eu acho que à medida que a gente se prepara, evidentemente, a gente consegue aceitar, né, as transformações do mundo com mais facilidade. Esse livro, ele é uma verdadeira cartilha de como viver bem, atraindo vibrações positivas através da prática do amor e da caridade. Ou seja, aquelas lições que Jesus, há mais de 2000 anos, já nos trouxe, já nos exemplificou, já nos orientou através das bem-aventuranças, né, e de tantas outras, das parábolas, enfim, dos exemplos. Mas essas lições, esses ensinamentos, eles precisam sempre ser rememorados, né, na nossa mente e também revisados nas nossas atitudes, né, nas nossas ações do dia a dia. Então, a gente precisa estar sempre revisitando os ensinamentos cristãos para orientar e guiar a nossa trajetória. É uma leitura, gente, muito simples, gostosa, de fácil assimilação, porque são pequenos capítulos, né, com vários temas muito oportunos, muito atuais, né, e interessantes. Então, a gente lê rapidinho um trecho e fica refletindo, né, fica absorvendo tudo que aquele comentário que ele faz, né, nos traz. Eu escolhi um capítulo aqui, o capítulo 9, que fala da reforma no mundo, para conversar com vocês, para pincelar um pouquinho, para vocês verem como que é a fala, né, como que é a forma como ele traz algumas questões no livro. Então, eu vou pedir licença, é rapidinho, eu vou ler e depois a gente vai comentar um pouquinho o que eu observei desse trecho. Reforma no mundo, capítulo 9. O mundo precisa de reforma. Não padece dúvida que a simples e superficial análise que você empreenda aceitará de pronto que o mundo é carente de uma reformulação de seus quadros morais, a fim de apropriar-se às leis divinas. Identificando tal necessidade, que o Espiritismo revela ser originária da livre circulação do egoísmo e do orgulho, você não deverá se ajustar na atitude de quem pretenda reformar o mundo dos outros, clamando contra os vizinhos, rebelando-se contra os que fornecem teto, alimentação, agasalhos, azucrinando os administradores dos bens públicos, fermentando o rancor aos patrões, condenando os dirigentes que respondem pela hierarquia, indispensável para o progresso da Terra. Essa não é uma medida reformista. Você não é obreiro convocado a exterminar com o defeito alheio. Deverá, em verdade, combater os seus próprios enganos. Na sua autorreforma estará a garantia de mudança do panorama que o cerca. Indague-se, portanto, se já está exercitando o amor, se socorreu o parente difícil, se amparou o filho problema, se estimulou o amigo que resvalou pelo erro, se suportou o companheiro que o censurou, se tolerou os maledicentes, se foi indulgente com quem lhe deu prejuízos,
se atendeu o pobre que lhe bateu à porta do coração, se amou a criança que não lhe é simpática. Você é um combatente contra o egoísmo e o orgulho que medram no seu mundo íntimo. Somente se houver, por conseguinte, substancial modificação de suas atitudes pessoais, usando de rigor consigo mesmo, você poderá aspirar por um mundo reformado. A reforma deve começar por você. Bom, é muito pertinente, né, e é muito razoável que todos nós desejemos viver num mundo melhor, né? Com mais tolerância, com mais compreensão, com mais amizade, respeito, amor, um mundo realmente mais fraterno e feliz. Porém, essa condição de mundo melhor, ela não se dará num passe de mágica. E isso depende efetivamente de cada um de nós, né? As nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas condutas vão interferir obrigatoriamente na condução deste mundo melhor. Então não adianta a gente falar que o mundo está difícil, que o mundo está injusto, que o mundo está cruel, né? Que o mundo está difícil, se a gente, cada um de nós, não faz nada para mudar essa situação. Será que nós temos consciência de que a reforma que nós queremos ver no mundo passa necessariamente e, em primeiro lugar, no íntimo de nós mesmos, para só depois, então, reverberar no mundo em que vivemos, na nossa comunidade, na nossa sociedade? Não adianta eu pensar e desejar algo, mas na hora de agir, fazer diferente. Estamos, de fato, contribuindo de alguma maneira para esse mundo melhor? Ou nós estamos apenas apontando o dedo, criticando e julgando o outro, esperando que ele faça aquilo que nós mesmos ainda não conseguimos fazer? É preciso compreender que somos agentes transformadores com um grande potencial, mas à medida que nós nos modificamos. Se nós paralisamos, o mundo também paralisa. Se queremos um mundo melhor, nós temos que trabalhar para isso. Temos que ser pessoas melhores, espíritos melhores. O mundo mais feliz, pacificado e fraterno, ele não é um prêmio. Ele é, sim, antes uma conquista. Nós estamos todos matriculados no educandário para evolução. Evolução e progresso. E o caminho é longo, né? O crescimento é gradativo. Não se realiza a saltos. E ninguém se santificará no decorrer de poucos dias. Isso é certo. Mas também nós não permaneceremos estacionados indefinidamente, né? O progresso é uma lei divina. Por isso, a necessidade de seguirmos firmes no campo do bem, compreendendo, amando, respeitando, praticando a caridade em todas as suas formas, com um olhar para o outro. E para esse mundo renovado que tanto almejamos, né, que tanto buscamos. E, só para finalizar, a luz acendeu no horário, acho que deu o horário certinho. Tem mais um trechinho no capítulo 54 que eu queria deixar como mensagem para vocês. É bem curtinho. Capítulo 54, Sinais. A higiene corporal assegura bem-estar físico pela desobstrução de poros e estímulo à circulação sanguínea. A alma, no entanto, poderá estar possuída por estranho torpor, por faltar-lhe a prece, que é, para o espírito, um banho de novas energias. Seja a oração seu hábito constante. Lembre-se da antena de televisão. A períodos curtos deve ter seus componentes renovados, a fim de ser a medianeira dos sinais que se transformarão em imagens no complexo eletrônico a que serve. Assim também nos fenômenos da alma. Você vive a pressão e a influência do meio em que está imerso. Vez por outra, vale então o reexame de seus ideais e sentimentos, para que sugestões e induções
externas, carregadas de agentes deteriorantes, não venham a comprometer a sua harmonia. Reflexão cristã ajusta o pensamento. Então, é normal que às vezes a gente se sinta desanimado, né, com muitas coisas, com muitas situações, ou que a gente vê, ou que a gente passa. Mas a gente não pode se deixar desanimar, né, se desequilibrar, se desarmonizar. A gente tem que buscar, através da oração, da prática do bem e das condutas cristãs, a força que nos regenera, que nos revigora e que nos coloca firmes para a gente enfrentar a nossa trajetória terrena, esse mundo, a nossa vida presente, visando a nossa vida futura, plena de amor e de paz. Que vocês se sintam instigados, né, à leitura desse livro, que eu tenho certeza que vai auxiliar muito, né, as reflexões, o aprendizado e as nossas transformações do dia a dia. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. E assim, dessa forma, vamos nos colocando numa postura de recebimento, aonde vamos descruzando braços, pernas, se possível, colocando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda. E assim toda essa equipe ligada a Bezerra de Menezes, da Capela do Amor, ligadas a Eurípides Barçanufo, na Mansão da Paz, as equipes médicas vindas do Hospital Alvorada, todas elas nesse instante trabalham em conjunto para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos envolver nessa atmosfera de amor. Desta maneira, os médiuns vão se colocando numa postura de captação dessas energias benfazejas, aonde todo o nosso salão nesse instante é transformado num grande e belo jardim, que nos alberga, que nos traz a harmonia, que nos acolhe com a sua natureza exuberante, com as suas rosas multicoloridas, a espalhar esse perfume que envolve a cada um de nós. E coração e mente ligados a Jesus, damos início assim à terapêutica do passe, aonde no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, ali é trabalhada toda a nossa ligação com o mais alto, toda a nossa ligação com a espiritualidade superior, com os mentores que se fazem presentes aqui neste salão, nos envolvendo nessas energias edificantes. Essa energia, ela desce e envolve o nosso centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde as equipes de psiquistas hindus, coordenadas pelo Dr. Monroe, trabalham intensamente a nossa casa mental, fazendo uma asepsia intensa dos nossos pensamentos, trabalhando ali uma energia muito sutil, mas que tem um amor muito intenso, que vai iluminando toda a nossa cabeça, vai envolvendo os nossos pensamentos, vai nos inspirando a um pensar de otimismo positivo, vai abrindo os nossos olhos do espírito para as belezas da vida,
para as oportunidades de crescimento espiritual que a vida nos oferta todos os dias. E essa energia, ela vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, e vai envolvendo as nossas cordas vocais, e como foi dito na palestra, vai nos estimulando a oração. Esse instrumento tão valioso, que traz esse imunizante para a nossa alma, que verbaliza a nossa conexão com Deus, com a espiritualidade superior, que nos ajuda a absorvermos todas essas energias benfazejas através também do ato da respiração. E essa energia desce agora e vai até o centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, aonde ali as equipes dos franciscanos, que se fazem hoje muito presentes no nosso salão, vão trabalhando o nosso campo emocional, trabalhando o que há de melhor no campo dos nossos sentimentos, nos fortalecendo nesse movimento do alto perdão, no movimento de perdoarmos o nosso próximo, nesse movimento emocional de compaixão, de empatia, de compreensão para conosco e para com aqueles que estão ao nosso redor, esteja no seio familiar, no círculo social, no círculo profissional, nas nossas amizades, que esse sentimento possa se expandir de nós para o nosso próximo, que possamos ser esse farol de luz que transmita e cultiva esse sentimento. E essa energia desce e vai até o centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago, aonde ali as equipes do Dr. Maurício, trabalhando em conjunto com as equipes de Vovoca, fortalecem todo o nosso aparelho gastrointestinal, fortalecendo célula a célula do nosso aparelho digestivo, fortalecendo toda a região do abdômen, e assim trazendo uma maior sensação de bem-estar, de leveza. Essa energia, ela desce até o centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde ali toda uma equipe de geneticistas vai trabalhando intensamente o nosso sistema imunológico, o nosso sistema hematológico, o nosso sistema linfático, fortalecendo as nossas defesas espirituais, fortalecendo as nossas defesas orgânicas, para que assim tenhamos uma maior vitalidade, uma maior força interior, uma vontade firme de continuarmos esta nossa caminhada evolutiva e chegarmos ao destino final, que é o amor, que é a paz interior, que é a felicidade. Essa energia desce até o centro de força genésico, na altura do baixo ventre, aonde todas essas energias co-criadoras ali que residem são direcionadas para a criação
do amor para a criação do bem, nos estimulando à prática da caridade sincera, nos estimulando para a prática do amor, indo em direção àqueles que mais necessitam, principalmente no campo do sentimento, no campo psíquico. E assim essa energia desce até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna, e nesse instante toda a nossa coluna vertebral, ela é iluminada. Todo o nosso esqueleto vai sendo trabalhado, aonde a espiritualidade vai nos colocando numa postura, não só física, mas espiritual, de confiança nas nossas capacidades, de confiança em Deus, o nosso Pai, de confiança no nosso Mestre e amigo Jesus, que sempre nos dá as mãos e nos ajuda na travessia, independentemente daquilo que fizemos, daquilo que fazemos, daquilo que fomos ou que somos, não importa. Jesus sempre está conosco, a nos fortalecer nesta caminhada, nos ajudando a termos uma postura de altivez, de confiança, para superarmos todo e qualquer desafio que a vida venha a nos propor. E toda essa energia nesse instante, ela envolve o topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés, fazendo um fortalecimento energético intenso em todo o nosso ser. E aproveitando esse momento, vamos mentalizar agora os nossos lares, sendo envolvidos por essa energia de amor. Vamos abrindo as portas, as janelas, permitindo com que essa luz adentre ao nosso lar, fazendo essa asepsia, fazendo essa harmonia, envolvendo também todos aqueles que comungam do lar conosco, transformando ali num ambiente de paz, de serenidade, de respeito e tolerância. Mentalizando também os nossos locais de trabalho, também abrindo as portas, as janelas, para que essa mesma luz adentre a este local, também trazendo essas energias de amor, essas energias de harmonia, de equilíbrio e serenidade, envolvendo também todos aqueles que comungam do trabalho material conosco, para que assim possamos ser co-criadores de um clima de respeito e harmonia. E se porventura estamos à procura de uma recolocação profissional, que nesse instante elevamos o nosso pensamento aos mentores amigos, Doutor Juarez, Juiz Caio, Juiz Benevides, Doutor Campos Vergal, que possam nos fortalecer nessa caminhada, desobstruindo os nossos caminhos, nos fortalecendo para que consigamos superar essa situação que é temporária. E assim, aproveitando o ensejo da noite de hoje, mentalizando os nomes que colocamos nas urnas de encarnados, mentalizando aquele nosso amigo, irmão, irmã, familiar, que precisa dessa energia, sendo envolvido com muita paz, com muita serenidade, mentalizando os nomes nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquele ser querido que retornou à verdadeira vida, à pátria espiritual, que possa também ser envolvido nesse instante, nessas energias de muito amor, de muita paz, e que seu processo evolutivo
possa continuar a se desdobrar à sua frente, caminhando para o alto em direção de Jesus. E assim, nós retornamos o nosso pensamento ao nosso salão, nesse grande jardim que é plasmado na noite de hoje, envolvido intensamente pelos franciscanos, agradecendo a essa equipe espiritual que nos acolhe, agradecendo aos nossos mentores individuais, agradecendo a Jesus, nosso mestre guia, e acima de tudo, agradecendo a Deus, o nosso Pai, que sempre nos envolve, não importa onde estivermos, com as suas bênçãos de amor e de misericórdia. E que nesse momento, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos acompanhando a nossa amiga Vera, que fará a vibração pelas nossas águas. Vamos agora nos ligar àqueles que vão fazer o tratamento de nossas águas. Eles já estão aqui todos preparados para colocar o medicamento adequado para cada um de nós. Então nós temos os pretos velhos, os índios da clareira, que vão colocar para cada um necessariamente os ungüentos, os líquidos retirados das plantas, para aqueles pacientes que vão receber esse medicamento. Estão também aqui os biólogos, físicos, que trabalham na estufa das plantas, que extraem moléculas sintetizadas dessas plantas e que vão colocar para outros as necessidades. Não se esqueçam que durante todo o trabalho, essas equipes estão olhando para cada um de nós e vendo a necessidade de cada medicamento. Outros, então, receberão aquelas moléculas, nanomoléculas, produzidas pelos longelinos, moléculas que nós não conhecemos ainda aqui na Terra e que farão essas águas se tornarem o medicamento necessário para aqueles que precisarão. Vamos agradecer também a todos. Também eles retiram as moléculas da nossa, enfim, eu esqueci o nome, da nossa entrada onde tem a fonte. Essas moléculas dessas águas também são retiradas e colocadas nos medicamentos de algum de vocês. Então, mesmo assim, com toda essa energia maravilhosa, eles estão agradando, conversando com todos vocês, colocando nas suas memórias de como que deve ser tomada essas águas. Nós agradecemos a todas essas equipes maravilhosas e especialmente a Jesus, nosso Pai maior, que nos deu essa oportunidade para esse trabalho maravilhoso. Que assim seja. Senhor, chegamos ao final de mais um trabalho. Agradecemos a oportunidade. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides, pela proteção dada. Agradecemos a todos os mentores da Casa de Paz e Amor. Agradecemos aos nossos mentores individuais. Pedimos a ele a sua proteção, para que proteja o nosso lar, proteja a nossa família.
e que possamos estar reunidos mais uma vez na quinta-feira que vem. Que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, 2 recados no final. O primeiro recado, eu acredito que a maioria de vocês já sabe, que a gente insiste, que é a prática do Evangelho no lar. É aquela prática onde a gente vai guardar 30 minutos no máximo durante a semana, num dia e num horário específico, e a gente faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser em ordem da introdução até o final, ou pode abrir aleatoriamente, mas fazendo essa leitura, essa reflexão, pode ser sozinho, pode ser em família, pode ser no quarto, pode ser na sala, pode ser na cozinha, pode ser no banheiro, não tem problema, tá? A espiritualidade não liga desde que faça, tá tudo certo. Para que a gente possa ter, de fato, aí um lar mais harmonioso, para que a gente possa, como foi dito na palestra, né, fazer essa reforma íntima. Então, para fazer essa reforma íntima, passa pela leitura do Evangelho, pela reflexão do Evangelho e, claro, pela sua prática no nosso dia a dia. E o segundo recado, que não posso deixar de faltar, antecipadamente, um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres da nossa equipe, né? Porque se eu não faço isso, semana que vem, eu não estou aqui mais, estou desencarnado. Mas brincadeiras à parte, feliz Dia das Mulheres para todas e aproveitem um dia de vocês amanhã, tá bom? Vão em paz e até semana que vem. Senti a vibração vindo aqui, ó. Monte de luz, paz e amor em Jesus.